ser humano carrega consigo uma queixa. Alguns, movidos pela fraqueza humana, murmuram e reclamam, vendo assim os problemas piorarem a cada dia que passa. Outros, todavia, agem pela fé e levam as suas petições àquele que pode mudar toda e qualquer situação. Nesta segunda-feira, 26 de agosto, o clamor para todos os que possuem uma queixa. Venha apresentar as suas causas ao único capaz de te fazer vencer todos os problemas. Na oportunidade, todos os profissionais do ramo artístico vão receber uma bênção especial na maior palestra de prosperidade do mundo. A todos que nos acompanham agora, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Hoje é segunda-feira, dia 26 de agosto, e é aquela segunda-feira tão esperada para todos aqueles que trazem consigo uma queixa, que precisam de fato e de verdade colocar diante daquele que pode mudar qualquer situação, questões que você ainda não conseguiu resolver. Haja vista que você está aí, a semana mal começou, problemas e mais problemas se acumulando, o tempo passando e parece que a vida parou, sem resultados. Trabalhos e mais trabalhos, mas cadê o fruto deste trabalho? Portas que se trancam, caminhos que se fecham, dívidas a serem pagas e o dinheiro cada vez mais escasso. Amigo, amiga, essa programação entra no ar para lhe ajudar e mostrar para você que é possível sim você superar toda essa situação e dificuldade que você está vivendo. Eu tenho certeza de uma coisa: se você apresentar a Deus a sua queixa, esse Deus vivo e poderoso vai livrar você desta situação e trazer a resposta. O programa só está começando e é a oportunidade que você tem para hoje decidir sair desta situação. Nós vamos agora ao quadro O Povo Fala e eu pergunto para você: será que diante do aperto econômico que você está vivendo, vale a pena correr riscos? Ou é melhor você se resguardar diante do que você está passando nesse momento? Vamos acompanhar o que as pessoas responderam. A dúvida já fez muita gente perder grandes oportunidades. Por outro lado, a certeza naquilo que não deu certo resulta em perda de tempo. Sendo assim, diante de uma situação financeira importante e decisiva, você age mesmo sabendo dos riscos, deixa a dúvida interferir na sua decisão ou fica de braços cruzados? Nós vamos saber se a sua resposta se identifica com a das pessoas nas ruas. Eu enfrento, né? Tem que enfrentar, né? Se precisar pegar empréstimo, pedir emprestado, a gente vai atrás, tem que correr atrás, né? E resolver o problema, né? Mas De qualquer forma. de qualquer forma. Mesmo que isso te acarrete aí dívidas em empréstimo. É, infelizmente. Passaria por aperto, com certeza. Diante de uma situação desesperadora de aperto, o que você faz? Eu acho que mesmo sabendo dos riscos, eu prefiro correr o risco, porque sem risco, sem ganhos. Eu procuro todas as alternativas que eu tenho, menos banco e menos agiota. Não recorreria a empréstimo? Nenhum dos dois. Qual o exemplo de algum recurso que você iria atrás? Atrás de uma outra colocação no mercado, atrás de parentes que possam ajudar naquele momento, mas não recorreria nem a banco e nem a agiota. Analisar a situação e só depois eu ia agir. Eu sempre procuro correr atrás dos meus objetivos. Eu já fiz doce para vender na rua, já fiz pão caseiro. Atualmente eu faço tatuagem, procuro sempre tentar resolver o meu problema sozinho, sem procurar parente ou fazer algum tipo de empréstimo ou agiota. Bom, pelas respostas, deu para perceber aí que elas estão meio divididas. Então, voltamos aos estúdios para aprendermos qual é a direção certa. O que você precisa entender nesse momento, minha amiga e meu amigo, é que por mais difícil que esteja a sua situação,
uma direção, pode dar a você um norte, para que então você não viva mais essa vida limitada, travada, parada, mas sim você possa dar um passo adiante que levará você ao sucesso financeiro. A transformação não acontece por sorte. A mudança de vida não acontece por uma questão governamental, mas sim por uma decisão sua tomada sobre a palavra, para que Deus possa tomar a frente da sua vida financeira e fazer com que você possa vencer. Hoje, segunda-feira, nós vamos estar apresentando a Deus as nossas queixas. Eu quero pedir a você que já se prepare desde já para estar conosco aqui logo mais, porque esse problema que você está vivendo, quando colocado diante daquele que pode resolver tudo, pode ter certeza, você sairá daqui com a convicção de que a sua vida não será a mesma. É a última semana do mês de agosto, mas pode ser também a última semana de todo o seu sofrimento. Nós vamos acompanhar esse testemunho com a nossa repórter e preste atenção na história que você vai acompanhar agora. A sua situação financeira não está como você gostaria? Você sobe um degrau, 2 ou até 3, mas quando menos espera, tudo desanda? O Maurício estava vivendo dessa maneira, mas conseguiu reverter esse quadro. E ele vai contar para a gente o segredo para mudar essa situação. Olá, Maurício, seja bem-vindo. A sua vida realmente era de conquistas e perdas? Exatamente. Minha vida era de conquistas e perdas. Ao mesmo tempo que eu conquistava alguma coisa, passava pouco tempo, eu já perdia. Então, eu cheguei desta maneira, com uma vida limitada, uma vida amarrada, uma vida segura mesmo. Conta pra gente o que é que acontecia, essas situações que você ganhava e perdia. Eu tinha uma capacitação boa, eu sempre me esforcei muito, sempre estudei muito, trabalhei bastante. Mas minha vida ela tinha um limite, uma barreira. Eu não conseguia evoluir profissionalmente na vida financeira. Conquistava uma coisa, em seguida perdia. Um exemplo bem claro disso é o meu primeiro carro. Consegui ali com muito esmero comprar o meu primeiro carro. Só que a situação era a seguinte: eu tinha um carro, tinha um veículo, mas não conseguia pagar as prestações, não conseguia pagar os impostos, não tinha dinheiro para colocar gasolina. Então, eu vivia fugido com esse carro. Este é um exemplo. Outro exemplo de conquista e perca. Tinha aí projetos, né, na minha vida financeira, na minha vida profissional, colocava em prática, ao mesmo tempo que todos adoravam, achavam assim, as ideias muito boas, ao mesmo tempo, quando chegava na hora de uma aprovação, na hora de realmente a gente colocar em prática, as pessoas negavam. E assim minha vida foi só degringolando, minha vida foi só caindo, ao ponto de eu contrair dívidas de mais de 200 mil reais. Você lutava com a força do braço? Eu lutava com a força do braço, eu procurava ali, de alguma maneira, fazer um novo curso, sou da área de tecnologia, então procurava me atualizar, ir para a onda do mercado, o que as pessoas estão falando, mas mesmo assim as coisas não iam. Tirei várias certificações, vários cursos internacionais, coisas assim dificílimas, eu alcancei, porém eu continuava lá no nível baixo, no nível limitado. A minha vida não progredia de maneira alguma. Então, agora conta pra gente o segredo. O que foi que aconteceu para mudar essa situação? Então, eu cheguei nas palestras da Prosperidade com Deus, e aí eu entendi, de fato, que eu estava lutando com a força do braço, que eu estava agindo através de sentimentos, que eu estava agindo através de achismos, modismos, etc. Só que nas palestras eu entendi e recebi uma direção, uma palavra, uma coisa que mudou totalmente o meu interior, mudou totalmente a minha mente, abriu minha visão. E ali eu comecei, fui perseverando, novas ideias foram surgindo, coisas foram acontecendo, consegui ali pagar essa dívida que seria impagável, consegui avançar na minha vida profissional, abri minha empresa, presto consultoria na área de tecnologia. Hoje
assim, é tudo novo, né? Tudo mudou. E desde então a gente só tem crescido, expandido, vários clientes a nível Brasil. A gente faz trabalhos nessa parte de tecnologia com órgãos públicos, órgãos federais, órgãos privados. E o mais interessante é que, a partir do momento em que eu entendi que eu teria que colocar em prática o que eu ouvia nas palestras, que eu tinha que colocar em prática essa direção que eu ouvia, aí, de fato, tudo mudou. Então, hoje, minha vida realmente está transformada e num curto espaço de tempo. E qual foi a sua maior conquista? Sem dúvida, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que me traz paz, direção, o que me faz enfrentar as lutas, os desafios, o que me dá coragem, o que traz para mim a capacidade, porque eu tentava muito por estudo, por curso, por tentar ali ser o melhor profissional, pelo esforço do trabalho, mas de nada isso adiantou. A partir do momento em que eu entendi que o Espírito Santo ele teria que ser o primeiro da minha vida, aí sim, aí a coisa fluiu, andou, ele que me capacita, ele que me direciona para tratar com autoridades, para explicar ali o meu trabalho, para propor coisas novas, tudo isso vem do Espírito Santo. Sem ele, realmente, não tem vida, não há vida. E, acima de tudo, ele traz a paz para a gente, que é uma vida plena, de fato. Maurício, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Eu que agradeço e até a próxima. E se você também quer aprender essa fé inteligente e conquistar uma vida plena e abundante, faça como Maurício, participe da reunião da prosperidade com Deus. Voltamos ao estúdio. Os testemunhos que você acompanha comprovam que para Deus não há nada que seja demasiadamente difícil. Ele pode pegar alguém desacreditado, alguém desempregado, alguém endividado e fazer com que esta pessoa saia desta zona de conforto e passe então a viver uma vida que verdadeiramente esteja enquadrada na palavra, na promessa de Deus. Ou seja, alguém que não vê perspectiva, mas que quando ouve a palavra de Deus tem a fé despertada para o melhor de Deus para a sua vida. Você talvez já ouviu tantos nãos, pessoas que disseram para você não vai dar certo, não adianta, seus planos e sonhos sempre foram frustrados, você sempre foi aquela pessoa dependente de alguém e não vai ser agora que você será independente. Não importam as palavras ouvidas, o que importa é que a palavra de Deus, uma vez você dando crédito a ela, você recebe vida, a vida que traz a você a certeza de que é possível você vencer. Logo mais então, 7 da manhã, 10 horas da manhã, ao meio-dia, 3 horas da tarde, 18 horas, 60 minutos de poder, vamos estar juntos. Eu quero clamar por você, 1 hora de reunião. E 19h30, a grande noite do Pacto com Deus. Vem estar conosco aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Vamos abençoar todos os profissionais do ramo artístico, mas vamos clamar, apresentar as queixas a Deus. A exemplo do seu Dirceu, que tinha uma queixa, mas quando diante de Deus, ele a apresentou, esse Deus lhe respondeu. Vamos acompanhar a sua história. Seu Dirceu, antes do Espírito Santo, quem era e depois do Espírito Santo, o que se tornou? Pastor, antes do Espírito Santo, na verdade, eu já nasci perdendo, né? Eu já nasci em meia miséria e eu cresci em meia miséria, porque há a pobreza e há a miséria. Hoje eu ouvi um testemunho que ele deu bem esse diferencial entre ser pobre e ser miserável, né? Então, eu, na verdade, na minha casa não era pobreza, na minha casa era miséria mesmo. Nós chegamos à época de termos 3 dias sem ter comida para comer. Então, foi assim que eu cresci. O sonho de mudar de vida, o sonho de prosperar, mas eu não sabia como e nem onde. Desde os 7 anos comecei a sofrer com depressão, desejo de suicídio, e aos 13 eu perdi meu pai, para piorar, e aos 17 eu perdi a minha mãe. Foi quando eu ingressei no mundo da marginalidade, ali praticando pequenos furtos para sustentar o vício e se sustentar também, e me recordo que no sonho de ser feliz, falei, vou me casar que eu vou ser feliz. Me casei, pior viagem, ou seja, foi pior ainda. Aí
vivi 4 anos com essa pessoa, ela não aguentou, me deixou, e aí então foi quando eu cheguei até a Universal. Eu chegando aqui, eu cheguei numa sexta-feira, uma moça, ela me convidou, e eu cheguei na sexta-feira, e daquela sexta-feira eu nunca mais saí. Porque eu estava buscando, na ânsia de buscar solucionar os problemas econômicos, os problemas familiares, os problemas internos, aquele vazio, então eu queria mudar a minha história de vida. E quando eu cheguei aqui, o pastor falou assim para mim que a minha vida poderia mudar, que Deus ele teria solução para a minha vida. E eu me recordo que naquelas primeiras semanas, ele falava para mim assim, ó, Deus pode mudar a tua vida, mas só tem uma condição, você precisa se entregar a Ele e receber o Espírito Santo. Então eu busquei pelo Espírito Santo, graças a Deus. Foi muito rápido a minha entrega e o recebimento do Espírito Santo. Dali em diante eu passei a ter direção. Graças a Deus, não foi fácil. Ali comecei em 96, 2000 me casei, dali a gente começou a trabalhar, a gente começou a prosperar, eu e minha esposa, e ali nós fomos prosperando, compramos casa, carro, e as coisas foram mudando. Aí ela tinha o desejo de ter filha, nós tivemos a nossa filha, e ali me recordo que em 2013 passamos uma dificuldade muito grande econômica, porque a gente, à medida que você vai prosperando, vai aumentando as tuas responsabilidades. Então eu passei por uma dificuldade muito grande. Aí entrou o Espírito Santo, a paz e a direção para solucionar o problema. Ok, solucionei aquele problema, 2016 para 2017, minha esposa contraiu hepatite C. Então, daí aí o chão caiu. Porque nesse mesmo período, além do problema de saúde dela, nós também voltamos a enfrentar um problema financeiro novamente. E eu estava ali totalmente, dizia assim, ó, se fosse lá fora, em tempos anteriores, eu não saberia como agir. Mas o Espírito Santo, ele foi dando a direção. Ele foi mostrando, eu vinha até a igreja, recebia a palavra que saía do altar, vinha o propósito na segunda-feira, vinha o propósito da fogueira santa, vinha o propósito da água, enfim, eu comecei a ter aquela direção, a receber de Deus força, o Espírito Santo foi dando isso. E graças a Deus, ali de 2016 para 2018, nós conseguimos solucionar o problema de saúde dela, Deus trouxe um cliente que eu jamais sonharia, e esse cliente em 2018 me tirou da total situação que eu me encontrava, e eu mudei a minha história de vida na vida econômica novamente. 2019 para 20, eu voltei a enfrentar um pequeno problema, não tão grande, mas enfrentar dificuldade na vida financeira. Mas ali eu estava sabendo que eu tinha que resolver, e aí chegou um propósito que o pastor, o senhor bateu muito aqui durante a semana, o bispo, para nós escrever o Deuteronômio 28 e o valor das dívidas. Eu falei assim, realmente eu tenho bastante dívida para pagar, eu estou bem enrolado, né? Assim, pensei eu, né? Vou somar as minas dívidas aqui. Eu pensei, devo estar devendo ali entre uns 100 mil, 150, mas eu consigo solucionar esse problema. Pensando eu, né? Aí fui somar, pastor, 298 mil. Aí alguém pode dizer assim, você perdeu o sono, você perdeu noites de sono sem dormir. Pelo contrário, eu dormia mais ainda, porque eu tinha paz. Eu sabia que eu chegava aqui, eu falava com Deus, o Espírito Santo, ele tinha uma saída, ele tinha uma direção. Eu só precisava ouvir a voz de Deus que saía do altar e seguir essa direção. Você pegou um detalhe forte aqui? Eu só precisava ouvir a voz de Deus, que saía do altar e seguia a direção. Você pode ter certeza que todos os problemas que vocês estão enfrentando, passando, Deus tem uma solução. A coisa mais difícil que existe é você dar ouvidos à voz de Deus. Nesse mundo tem muitas vozes. Você escuta todo tipo de voz aí fora. Mas olha o que ele falou. Eu precisava ouvir a voz de Deus. A semana passada, Deus usou o bispo aqui para falar uma passagem para a gente. A Bíblia fala que Agar, Deus abriu os olhos dela. E ela viu o poço. O poço estava aberto lá. Ela só não conseguia enxergar. Alguma solução existe para essa situação que você está vivendo. Deus não trouxe você aqui, nenhum deles, para ser mais um. Ele trouxe vocês para falar com vocês e para poder vocês mudarem a vida de vocês. Ouvindo a voz de Deus,
Dirceu. Isso é forte. Graças a Deus, pastor. Eu dei ouvido à voz de Deus que saiu do altar e eu comecei a praticar lá fora. Fazer exatamente como o Espírito Santo direcionou. Em menos de 3 meses eu já tinha sanado ali cerca de 200 mil. Como? Não sei. O Espírito Santo deu direção, faz um negócio aqui, outro negócio ali, e quando eu vi, eu falei, opa, até eu tomei um susto, né? Falei assim, pô, sério? Tudo isso? Mas Deus honrou. E graças a Deus, eu perdi agora o ano passado, devido a algumas situações semelhantes, perdi 2 carros. E graças a Deus, esse mês eu recuperei os 2. Bem forte para o nosso Deus. Deus é grande. Deus não deixa ninguém na mão. Essa que é a realidade. Mas qual foi o segredo do seu Dirceu? Uma palavra que ouviu, deu crédito à voz de Deus. Nesse mundo, amigo, o que não faltam são pessoas para falarem. As mídias sociais estão aí, né? Os canais de televisão, os sites de notícia. E quais são as palavras que você tem dado crédito? Se você passar a crer na palavra de Deus, essa palavra vai mudar a sua vida. Preste atenção no que eu vou dizer para você. A história que você vai acompanhar do Raine Bertolazzo é a história que muitas pessoas hoje se encontram em meio ao mar de problemas, a um emaranhado de situações difíceis, mas acreditando em palavras desconexas, palavras mentirosas, nas fake news. E com isso, não conseguem dar uma guinada em suas vidas, porque entre a palavra da verdade e a palavra da mentira, dão crédito à palavra da mentira. Mas se você ouvir a palavra da verdade, essa palavra vai mudar a sua vida. Hoje, segunda-feira, você pode ouvir essa palavra. Mas vamos agora acompanhar a história do Raine. Eu quero que você, por favor, dê atenção, porque daqui a pouco nós voltaremos. Meu nome é Raine Bertolazzo, tenho 50 anos, sou advogado. Cerca de uns 30 anos eu tive preconceito da Igreja Universal. E eu tive notícias da Igreja Universal, final dos anos 80, início de 90, e aquilo me impactou muito, porque eu era de uma denominação evangélica, e eu comecei a ouvir aquela história toda da igreja. A igreja só pensava em dinheiro, curanderismo, charlatanismo, e então aquilo foi criando preconceito. Quando saiu essa notícia na mídia, ela confirmava, né, o que a gente ouvia falar. As pessoas falavam e aquilo dá uma sensação de realidade aquilo, né? Então não tinha que se discutir. Na verdade, eu não tinha nem interesse de ir numa igreja universal para constatar aquilo, né? Porque a mídia estava passando aquela informação e a gente cria o que se passava na mídia era verdade, né? Então, para mim era uma igreja que eu, de maneira alguma, eu queria ter contato. Entrar na igreja muito menos, eu tinha verdadeiro asco, né, contra a igreja. Quando vimos esse noticiário, essa imagem na mídia, foi uma sensação assim de justiça, né? Justiça sendo feita. Me senti, né, manipulado pela mídia, até porque o que ela passava de informação e me impediu de até criar uma curiosidade, né, de conhecer verdadeiramente a Igreja Universal. E eu, depois de muitos anos, eu percebi que isso me prejudicou muito. Minha vida poderia ter sido diferente, né? Passaram-se anos, né? Anos. Eu vou falar, minha vida também não foi confortável. Eu tive muito problema, sofria muito calado, né? E um sentimento de que eu não ia conseguir nada, eu não ia conquistar nada, que eu tinha que me conformar com aquilo. Passei por uma dificuldade profissional, uma prova, vamos dizer assim. E eu não tinha o costume de ouvir a programação da igreja. Quando passava os canais na TV, eu ouvia, identificava que era a voz de algum pastor, eu já mudava de canal.
não queria nem ouvir a voz. E num dia eu estava muito mal, uma tristeza muito grande mesmo. E eu já estava mais ou menos meia-noite por aí, e eu passando os canais, um pastor falou de jejum, e aquilo me chamou a atenção. E eu parei para ouvir. E ele fez uma chamada para conhecer o jejum no Templo de Salomão, e eu já tinha curiosidade, né? Mas o preconceito impedia de conhecer o templo. E eu pesquisei, entrei na internet, pesquisei, eu verifiquei que eu não pago estacionamento, tinha local para guardar as coisas lá, guarda-volumes, e eu pesquisei tudo que eu podia pesquisar sobre o Templo de Salomão. E fui. E eu sentei lá no fundo, e o preconceito é tão grande que eu deixei minha carteira na moto. Fui de moto, deixei a carteira na moto, e o pastor falava para fechar os olhos, eu não fechava os olhos para orar e ficava olhando, analisando tudo, né? As pessoas, o tipo de pessoa que estava ali dentro. E eu percebi que a fé era diferente. Era uma fé muito forte, né? E eu achei muito bom aquilo e fui embora e resolvi no sábado seguinte voltar. Eu não tinha ideia como estaria o Bispo Macedo hoje, né? Porque a minha imagem que eu tinha do Bispo Macedo é aquela lá atrás, né, que a mídia passava, que ele só pensava em dinheiro, instruir os pastores, né, a tirar dinheiro do povo, aquela imagem do bispo. Então eu fui num sábado à noite e aquele dia foi o primeiro dia que eu vi o Bispo Macedo. E o Bispo Macedo ele falou uma palavra que foi impactante para mim. Ele perguntou para as pessoas ali se alguém estava sentindo alguma coisa, né? E um outro levantou a mão ali, e ele olhou e falou, olha, parabéns, porque eu não sinto nada, mas eu tenho certeza que Deus está aqui. E eu dei mais crédito ainda para a palavra, né? E eu percebi aquele desejo do bispo de passar a fé, né? De querer salvação das almas. Aquilo foi muito forte, né? O preconceito, ele caiu na medida que eu constatei que a palavra que se passa ali é a palavra de fé, a palavra de Deus mesmo. Então, não aquilo que se passava, a imagem que a igreja só pensava em dinheiro, prosperidade, não aquilo, mas é uma preocupação dos pastores em te ajudar a passar a fé. E aquilo ficou muito evidente para mim. E Deus colocou tudo no lugar, ajustou tudo. Minha esposa vem comigo na igreja, minha mãe está na igreja, minha irmã, meu irmão. Então Deus, ele fez além do que eu imaginava, né? E é um lugar que eu tinha muita resistência, preconceito, né? Foi ali que Deus transformou minha vida. Essa transformação de vida pode acontecer com você ainda hoje, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Eu aguardo por você logo mais. Você tem a oportunidade de estar conosco às 7, às 10, ao meio-dia, 3 da tarde, 18 horas e especialmente 19h30. Traga suas queixas, vamos clamar a Deus e a sua história de vida com certeza vai mudar. Muita luz para você, muita luz para sua família e até logo mais.